A Disney vai ter uma prioridade que afetará a Globo na divisão dos jogos da Libertadores a partir do ano que vem. Nesse vídeo você confere como vai funcionar toda a fase de grupos e também o mata-mata no novo contrato. Muito bem, pessoal, semana importante na Libertadores da América, temos times brasileiros lutando por classificação, para antecipar. Na próxima vamos ter a definição da fase de grupos, então para acompanhar tudo isso, baixe agora mesmo o aplicativo OneFootball, assim você vai ter tudo sobre os jogos, as notícias, as escalações, absolutamente todo o conteúdo da principal competição de clubes da América do Sul. Então baixe agora mesmo o OneFootball com o link que está na descrição e no comentário fixado deste vídeo. Pois é, galera, uma notícia publicada na coluna do Rodrigo Matos no All Sport nesta quarta-feira acabou chamando bastante atenção no mundo da mídia esportiva, porque ele disse que a Disney vai ter uma prioridade em relação à Globo na escolha dos jogos da Libertadores a partir de 2023 e, claro, até 2026. Esse é o tempo do novo contrato que foi assinado depois da licitação que nós tanto falamos aqui no canal, né? Pois bem, essa não é uma informação propriamente nova. A gente já tinha falado aqui em outros vídeos lá no mês de fevereiro, falamos na live lá no canal do Alessandro Oliveira também, o Gabriel Wacker chegou a comentar que a Disney vai ter essa prioridade, mas agora ficou um pouquinho melhor explicada como vai funcionar, afinal de contas nós temos já as vencedoras, né? A Globo vai transmitir em TV aberta, a Disney tem o pacote prioritário de plataforma paga e a Paramount ficou com o pacote secundário. Atualmente a TV aberta pega a tabela da fase de grupos após o sorteio e faz as suas 12 escolhas, né? São 6 datas, né? Com divisão de praças, 2 jogos por data. O SBT, que é o atual detentor, pega a tabela e faz as escolhas não tão livremente porque havia um limite de 4 jogos do mesmo time. No ano que vem, isso vai mudar. Quem vai olhar a tabela primeiro é a Disney, que está pagando muito mais, né? Segundo o Flávio Rico, por exemplo, mais de 100 milhões de dólares juntando os pacotes de Libertadores e Sul-Americana, enquanto a Globo pagaria aí cerca de 20 milhões de dólares pelo pacote de TV aberta da Libertadores da América. E aí, com a tabela nas mãos, a Disney vai poder escolher 3 jogos da fase de grupos, e não por rodada, e esses jogos não poderão ser escolhidos pela TV aberta também, ou seja, a Globo não vai poder escolher. Fazendo uma comparação com a tabela agora de 2022, se a Disney tivesse esse direito já no contrato atual, ela poderia pegar essa tabela, olhar lá para os jogos entre Boca Juniors e Corinthians, que eram os mais importantes em termos de mídia, e pegar para ela. E aí não ficaria nada para o SBT, como pode acontecer no ano que vem com a Globo se a gente tiver algum tipo de grupo da morte ou algum tipo de confronto muito aguardado. A Disney poderia escolher os 2 jogos do Corinthians contra o Boca e mais um do Flamengo, ou o Clássico Mineiro entre América e Atlético, e aí não tem o que fazer. Quem está com a TV aberta não poderia escolher esses jogos. E aí uma mudança fundamental até em relação ao vídeo da Libertadores que a gente falou aqui no canal. A Globo passa a ter um limite de 3 jogos do mesmo time na fase de grupos e não mais 4 como acontece agora com o SBT. Essa já é uma mudança na prática, porque o SBT em 2022 escolheu 4 jogos do Flamengo para transmitir. A Globo não poderá fazer isso no ano que vem, nem com o Flamengo, nem com o Corinthians, que a gente sabe que são os times campeões de audiência normalmente. Ela vai ter que fazer uma escolha mais elaborada, uma escolha com rodízio, vamos dizer assim. Ela não vai poder focar, por exemplo, em apenas 3 times, um de São Paulo, um do Rio de Janeiro e outro de Minas Gerais. Vai precisar sempre de um 4º clube, porque se você pegar só 3 times em 12 escolhas, não vai dar esse limite de 3 para cada um. Então vai ter que fazer um rodízio, os times vão ter mais chances de aparecer e a Globo não vai poder se apropriar de uma dessas das maiores torcidas. Vamos ver então na prática como vai ficar a divisão de jogos na Libertadores de 2023 a 2026. A Globo terá 23 jogos, ou seja, 4 na pré, 12 na fase de grupos, 2 nas oitavas de final, que é um confronto só ida e volta, 2 nas quartas de final, a mesma coisa, 2 nas semis e a final única ao vivo. A Disney terá 79 jogos, sendo 16 na soma das 3 fases pré-Libertadores, 48 na fase de grupos, 8 nas oitavas de final, são 4 duelos ida e volta, 4 nas quartas de final, 2 duelos ida e volta, e 2 nas semifinais, 1 duelo ida e volta, além da final única com exclusividade em meios pagos. A Paramount terá 3 jogos a menos, porque ela não faz nem a final ao vivo e nem um dos duelos da primeira fase preliminar, são 3, 2 ficam para Disney e 1 para Paramount. Então são 14 jogos na pré-Libertadores, 48 na fase de grupos, 8 nas oitavas de final, 4 nas quartas e 2 na semifinal. Então vamos ver como fica a divisão de jogos, como será a partir do ano que vem, quando a gente tiver o sorteio dos grupos, como funcionará e como a gente vai cobrir aqui também, né, esse assunto, com certeza no ano que vem, vocês já podem ficar sabendo desde já. Como eu falei, a Disney pega a tabela e escolhe 3 jogos que serão totalmente exclusivos, ninguém pode pegar essas partidas. Em seguida, a Globo pega essa tabela e escolhe os seus jogos para a TV aberta, com um máximo de 3 partidas de um mesmo time. Daí em diante, Disney e Paramount revezam as escolhas restantes em cada rodada.
a Disney com as escolhas ímpares, ou seja, primeira, terceira, quinta, sétima, e a Paramount com as pares, segunda, quarta, sexta. Os jogos da Globo não serão completamente exclusivos, como atualmente a TV aberta também não tem exclusividade, né? Então essas partidas também farão parte dessa seleção entre Disney e Paramount. Por isso que os jogos do SBT, quando tem divisão de praças, normalmente hoje fica um na ESPN e o outro na Comebol TV. Isso deve continuar acontecendo, só que agora entre Disney e Paramount com os jogos da Globo. Mas o mata-mata segue o modelo atual, hein? Importante isso. Ou seja, quem escolhe primeiro é a Globo, que vai pegar um jogo que deverá ser exibido nacionalmente sem divisão de praças. Em seguida, a Disney escolhe o jogo 1, o jogo 3, o 5 e o 7. E a Paramount vai intercalando 2, 4, 6 e 8. E os dias e horários da Libertadores sofrerão algumas mudanças. Por exemplo, apenas os jogos da Globo serão realizados às 9h30 da noite. As partidas da Libertadores serão disputadas às terças, quartas e quintas-feiras. Os jogos da Globo serão nas quartas às 9h30. Mas todos os outros ficarão padronizados da seguinte forma: 19 horas, 21 horas e 23 horas no horário de Brasília. Esses jogos às 11 horas da noite são para os países que têm um fuso horário atrasado em relação ao nosso, como tem, por exemplo, nesta quarta-feira, a partida entre Aliança Lima e Fortaleza. Então não é propriamente uma novidade. Nos últimos anos já vinha acontecendo isso na Libertadores, mas o normal é que a gente tenha a maior parte dos jogos dividida entre 7 e 9 da noite. Já a Copa Sul-Americana vai seguir exatamente as mesmas regras da Libertadores, ou seja, dona do pacote prioritário de plataforma paga, a Disney na fase de grupos terá também o direito de escolher primeiro 3 jogos que ficarão completamente exclusivos. O SBT escolhe na sequência suas partidas e aí todo o resto é dividido entre Disney e Paramount com preferência para o grupo Disney. A matéria do Rodrigo Matos fala em 19 jogos para o SBT na Copa Sul-Americana. Nós ainda não conseguimos confirmar essa informação, se isso significa que o SBT vai poder ou não fazer divisão de praças na fase de grupos, né? Porque seria um acréscimo de 6 partidas. Ou se tem algum erro aí, a gente vai continuar apurando e atualizando vocês aqui no canal, beleza? Mande as perguntas pro Alan Explica de sábado, hein? É só deixar a hashtag Alan Explica aqui e vocês podem participar aí do nosso quadro de perguntas e respostas que tem todo sábado às 1h15 da tarde. E não se esqueça de se inscrever no canal, mandar aí o vídeo pros seus amigos, compartilhar com eles e para quem quiser colaborar aqui com o nosso canal, tem o botão Valeu Demais aparecendo para você aí também, beleza? Esse é o blog do Alan Simon, é você dentro da mídia esportiva.